avuçou o telefone, se tem telefone, uma coisa que não é de nada, bicho. Bem, aí podemos classificar, no meu ponto de vista, em três vertentes. Pode-se dar o caso dele ter problemas psicológicos, o que o tornaria num maníaco, um predador nessas condições. Uma pessoa viciada em questões de conquistar alguém, depois de uma relação feita, terminar o prazer dessas pessoas assim, muitas das vezes vão na situação de esganar a pessoa ou qualquer coisa. Então, seria também uma questão que poderia se avaliar por uma questão mesmo do seu próprio estado psicológico. Mas também poderia se dar o caso de haver no histórico familiar dele uma questão de uma pessoa que já foi lá assassinada há algum tempo atrás e que tal situação essa não tenha sido bem resolvida no passado e aquela pessoa, depois de um tempo, em forma de espírito, tenha virado uma maldição naquela família. Quando há desse tipo de situações, casos em que hajam pessoas que tenham o vício de derramar vidas nessas famílias, costumam serem frequentes. Pode-se dar o caso de, no histórico familiar daquele senhor não ser o único com esse tipo de problema, sendo questões algumas que variam em padrões de como são exercidas. Mas também pode-se dar o caso, no caso daquilo que ele disse, que esteve num consultório, duas questões também podem entrar no meio. Pode ter aquilo resultar de uma questão em que ele tenha dom obscurantista, tentar um pacto mal sucedido. Porque um pacto mal sucedido também tem seus efeitos. Poderia ser aquele tipo de efeito ou poderia ser um outro tipo de efeitos. Agora, se for um pacto mal sucedido, que ele tenha ido fazer e tenha dado naquele tipo de resultado, e a família dele, pelo menos agora, esteja ciente daquela situação, há muito que se preocupar, porque uma maldição entrou dentro daquela família através desse senhor. E essas mulheres todas que ele andou a matar, as lágrimas, os choros daquelas famílias todas, já carrega-se um certo peso naquela família por causa dessas questões também. Mas também pode-se dar o caso de ele ter ido a um médico tradicional enquanto ele tivesse um espírito que fosse muito forte e precisasse de ser cuidado de uma certa forma X. E que lá o médico tradicional no qual ele foi não tenha sido muito atencioso em perceber qual era o nível de situação com que estava a lidar. Há pessoas que quando entram num consultório não resume-se a questão só de chegar a pensar a pegar a pessoa e botar em banhos de remédios. Há certos pontos que às vezes precisam ser observados para entender o nível de problema que aquela pessoa carrega. Agora, se é que o médico tradicional no qual ele foi, chegou lá, lhe deu um banho sem ter observado os aspectos, os níveis de seriedade daquele espírito, pode-se dar o caso de ter ido provocar a ira de um espírito adormecido que depois passou já a piorar a situação dele e dar naquilo que nós estamos aqui a ver. Então, eu avalio, pelo menos nessa primeira fase, nessas vertentes que aqui expliquei, psicológicas, espirituais, em subdivisões que eu aqui citei.